Oportunidades de Olhe ao seu negócios redor. promissores em Em quase 2026. todos os dispositivos conectados à A inteligência internet, artificial um deixou de pequeno ser uma ícone tendência verde brilha distante com a para se promessa de tornar um dos acesso principais infinito a motores de toda a transformação música já econômica produzida da pela atualidade. humanidade. O Empresas de Spotify não é todos os apenas um tamanhos já aplicativo, utilizam IA para ele se tornou o automatizar tecido processos, conjuntivo da reduzir cultura custos, moderna, aumentar a trilha produtividade sonora e criar onipresente de experiências nossas mais vidas, personalizadas para desde o clientes. treino matinal Esse até o movimento descanso acelerado profundo da posiciona noite. a tecnologia No como um entanto, elemento central sob a da nova superfície economia dessa digital. dominância absoluta, algo está profundamente errado. Vivemos o paradoxo da dominância. Nunca o streaming foi tão grande e, ao mesmo tempo, nunca pareceu tão frágil. Enquanto celebramos retrospectivas anuais coloridas, os bastidores da empresa tremem com demissões em massa e crises de identidade que sugerem que o modelo que salvou a indústria fonográfica pode ser, ironicamente, o mesmo que está prestes a destruí-la. Para entender como chegamos aqui, precisamos olhar para o abismo que era a indústria musical no início dos anos 2000. A pirataria, liderada pelo Napster, havia transformado a música em algo gratuito e incontrolável. O Spotify surgiu como o messias tecnológico, oferecendo o modelo All You Can Eat por uma mensalidade fixa. Foi a salvação. Mas o que parecia um banquete eterno tornou-se um moedor de carne silencioso. Esse sistema de consumo ilimitado, que outrora convenceu as pessoas a voltarem a pagar pela música, agora é acusado de desvalorizá-la ao extremo. Quando você paga um valor baixo por mês para ouvir milhões de canções, o valor individual de cada obra de arte se dilui até se tornar quase invisível. A música deixou de ser um evento, um objeto de desejo ou uma posse valiosa para se tornar uma commodity desvalorizada, comparável à água encanada ou à eletricidade. Algo que você espera que esteja lá, mas pelo qual não quer pagar um centavo a mais do que o estritamente necessário. A era de ouro do streaming, marcada pela novidade tecnológica e pelo crescimento explosivo sem perguntas difíceis, chegou ao fim. O que era uma revolução agora é apenas um utilitário. E como todo utilitário em um mercado saturado, os sinais de alerta estão por toda parte. O Spotify, o gigante inabalável, enfrenta hoje uma insatisfação que vem de todos os lados. Os grandes selos, como a Universal Music, que antes eram aliados vitais, agora começam a rosnar, exigindo mudanças drásticas na forma como o dinheiro é distribuído. Eles percebem que o valor da música está sendo drenado por um mar de ruído constante. Ao mesmo tempo, os artistas independentes, a base da pirâmide criativa, gritam por socorro, enquanto veem seus ganhos serem reduzidos a frações de centavos que mal pagam o custo das cordas de um violão usado. Recentemente, vimos algo que parecia impensável há poucos anos: aumentos de preços globais e cortes drásticos na força de trabalho da empresa. O número de usuários continua a subir, batendo recordes trimestrais, mas a rentabilidade real permanece uma miragem no deserto. Existe uma ilusão de crescimento alimentada por algoritmos que priorizam o engajamento rápido em vez da saúde do ecossistema musical. A música tornou-se conteúdo, e o conteúdo está sendo esmagado pelo peso da sua própria abundância. Antes de continuarmos essa análise sobre o futuro da nossa cultura sonora, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo, para sabermos até onde nossa música está chegando. A pergunta que ecoa nos corredores das gravadoras e nos estúdios caseiros é assustadora. O Spotify sobreviverá à próxima década? Estamos diante de um gigante com pés de barro, ou prestes a testemunhar uma fragmentação total do mercado? A relação entre quem cria, quem distribui e quem consome está esticada ao limite. O modelo atual parece ter atingido seu teto de vidro e os cacos estão começando a cair. Se a música se tornou apenas um barulho de fundo para nossas tarefas diárias, qual é o incentivo para que o sistema mude? A crise de identidade do Spotify reflete uma crise maior da própria arte na era digital, onde a conveniência matou a conexão e o volume absurdo de lançamentos enterrou o valor artístico. A história de como chegamos a esse impasse é uma jornada de conveniência que sacrificou a profundidade da nossa relação com a arte. Se voltarmos algumas décadas, o ato de ouvir música era um ritual físico e deliberado. Você segurava um disco de vinil,
admirava a arte da capa e lia o encarte enquanto a agulha percorria os sulcos. Com a chegada do CD, a música tornou-se digital, mas ainda era um objeto tangível que você possuía e exibia na estante. O terremoto começou de fato com o Napster e o formato MP3, que transformaram a propriedade em pirataria desenfreada. Quando o Spotify surgiu em meio a esse caos, ele não apenas ofereceu uma alternativa legal, prometeu o paraíso. Toda a música do mundo em qualquer lugar, por um preço simbólico. O streaming foi vendido como a solução definitiva, o armistício necessário entre a tecnologia voraz e a arte em crise. No entanto, o que parecia um acordo justo, revelou-se um sistema de distribuição de riqueza desigual, sustentado pelo polêmico modelo de pagamento pro rata. Para entender a frustração dos criadores, precisamos olhar para como o seu dinheiro é dividido mensalmente. Diferente do que o senso comum sugere, quando você ouve uma música de um artista independente, sua assinatura não vai diretamente para ele. Todo o dinheiro arrecadado pelo Spotify entra em um gigantesco fundo comum global. No final do mês, esse montante é distribuído com base na fatia total de reproduções na plataforma. Se uma estrela pop detém 10% de todos os plays do mundo, ela recebe 10% do pote total, mesmo que você nunca tenha ouvido uma canção dela. Esse modelo favorece brutalmente o topo da pirâmide, os superastros com infraestrutura, enquanto artistas de nicho e independentes recebem migalhas, mesmo daqueles fãs que os ouvem religiosamente. É uma estrutura financeira que pune a diversidade artística e recompensa apenas a onipresença massificada. Essa dinâmica perversa forçou uma mutação na estrutura das canções contemporâneas, fenômeno que críticos chamam de TikTokização da música. Para sobreviver no ecossistema do streaming, os compositores aprenderam que precisam capturar a atenção do ouvinte nos primeiros 5 ou 10 segundos, ou serão descartados por um deslize de dedo. Como o Spotify só paga por uma execução após 30 segundos de audição contínua, as introduções longas e atmosféricas praticamente desapareceram. As músicas ficaram mais curtas. Os refrãos surgem imediatamente e a estrutura tradicional foi sacrificada em prol de um impacto instantâneo. A música não é mais composta apenas para emocionar. Ela agora é projetada para não ser pulada pelo algoritmo, transformando a criação em uma ciência de retenção fria e calculista. Enquanto músicos reais lutam para se adaptar, uma ameaça mais sombria surge das profundezas do código: a invasão de inteligência artificial e o ruído. Milhares de faixas geradas por algoritmos, sons de chuva ou batidas genéricas produzidas por bots inundam a plataforma diariamente. Essas trilhas artificiais competem pelos mesmos centavos de royalties que deveriam sustentar artistas humanos. Quando milhões de usuários deixam sons de natureza tocando para dormir, o dinheiro gerado é retirado do fundo comum, diluindo os ganhos de quem realmente cria arte. É uma poluição sonora digital que transforma o catálogo em um mar de irrelevância, onde o talento humano é tratado com o mesmo valor que um gerador de estática, forçando uma competição desleal por recursos limitados. Essa diluição é agravada pela bolha do algoritmo. O que era uma ferramenta de descoberta tornou-se uma câmara de eco. A curadoria algorítmica, baseada em comportamentos passados, tende a sugerir sempre mais do mesmo, eliminando o fator surpresa e a exploração de novos gêneros. O ouvinte é mantido em uma zona de segurança auditiva que favorece a repetição em vez da conexão emocional genuína. A descoberta musical, que no passado era um ato de garimpo cultural em lojas de discos, foi substituída por playlists de humor, onde a música serve apenas como papel de parede para outras atividades, despojando a obra de seu contexto e de sua força vital. Diante desse cenário de desvalorização, as gigantes da indústria decidiram reagir. A Universal Music e outros selos iniciaram um movimento de insurreição contra o status quo. Eles exigem uma mudança radical nas regras, propondo modelos de monetização que valorizem o engajamento real e combatam a fraude das faixas de IA. A pressão é para que o streaming deixe de ser um sistema de volume bruto e reconheça o valor dos artistas que constroem comunidades leais.
A tensão entre o Spotify e os detentores dos direitos autorais nunca foi tão alta, e essa batalha determinará se o streaming continuará a ser a casa da música ou se transformará em um depósito de dados sonoros sem alma. O modelo atual está sendo questionado em sua essência, e o equilíbrio de poder começa a mudar. Como resposta direta a essa efemeridade digital, estamos testemunhando um fenômeno irônico e fascinante: o renascimento do físico. Em um mundo onde tudo está a um clique de distância, mas nada realmente nos pertence, o público começou a desejar novamente o tangível. As vendas de discos de vinil e CDs atingiram patamares que não se viam há décadas, superando expectativas de especialistas que previam o fim total das mídias materiais. Este movimento não é meramente estético ou nostálgico, é um ato de rebeldia silenciosa contra a desvalorização da arte. Ter um disco na mão é uma declaração de que aquela obra importa o suficiente para ocupar espaço físico na sua estante e na sua vida. O vinil obriga o ouvinte a resgatar o ritual da audição, forçando-o a sentar e escutar o álbum na ordem pretendida pelo artista, resgatando a música da sua condição atual de mero ruído de fundo descartável. Enquanto o modelo All You Can Eat mostra sinais claros de exaustão, novas alternativas de negócio começam a ganhar tração no horizonte. O modelo de pagamento centrado no usuário, conhecido como user-centric, surge como uma promessa de justiça financeira. Imagine se a sua mensalidade fosse dividida proporcionalmente apenas entre os artistas que você realmente ouviu durante o mês, em vez de ser jogada em um fundo comum que favorece os gigantes do topo. Isso mudaria drasticamente a economia da música, retirando o poder das massas algorítmicas e devolvendo-o aos nichos. Plataformas como o Bandcamp já operam sob essa lógica de suporte direto, onde o fã compra a obra e a maior parte do dinheiro vai diretamente para o criador. É uma volta necessária à essência do comércio artístico, uma troca justa e transparente entre quem faz a arte e quem a consome. A verdadeira revolução, porém, reside na ascensão da economia dos superfãs. A dependência das frações de centavos geradas pelo streaming é uma armadilha mortal para qualquer criador. O futuro aponta para a monetização direta através de clubes de membros, assinaturas exclusivas e novas tecnologias que garantam a propriedade intelectual de forma descentralizada. Um artista independente não precisa mais de milhões de ouvintes passivos para sobreviver se tiver 1000 superfãs dispostos a investir genuinamente em sua carreira através de experiências exclusivas. Essa mudança de paradigma retira o foco da quantidade bruta de execuções e o coloca na qualidade da conexão emocional. A música deixa de ser uma commodity barata e onipresente para se tornar um vínculo profundo entre seres humanos, mediado por plataformas que servem ao propósito do artista, e não apenas ao lucro dos acionistas. Essa transição é vital porque o Spotify, em sua busca incessante por rentabilidade após sucessivas crises internas e demissões, acabou transformando a música em utilidade básica. Hoje, consumimos sons para focar, para malhar ou para dormir, tratando canções como se fossem papel de parede sonoro. Ao remover a fricção necessária para a apreciação profunda, a plataforma despojou a obra de sua força vital. Precisamos resgatar urgentemente o valor artístico da música como uma experiência transcendental, e não apenas como um acessório para nossas rotinas exaustivas. Se não houver espaço para o silêncio, para a contemplação e para o estranhamento provocado pelo novo, a música morre como expressão cultural, restando apenas o ruído comercial processado por inteligências artificiais. As previsões para o futuro indicam que o Spotify pode estar mudando seu DNA de forma irreversível. Ao investir bilhões em podcasts e audiolivros, a plataforma sinaliza que a música pode não ser mais seu negócio principal. Se o gigante do streaming se transformar definitivamente em uma central de áudio genérica, veremos uma fragmentação total do mercado musical. Grandes selos, como a Universal Music, podem retirar seus catálogos para criar seus próprios serviços de nicho, enquanto o cenário independente migrará para ecossistemas mais justos e diretos. O monopólio da conveniência está sendo desafiado pela necessidade urgente de sustentabilidade para quem cria. No fim das contas,
A crise do streaming é um espelho das nossas próprias escolhas diárias. O modelo atual só prosperou porque priorizamos o preço baixo e o acesso ilimitado em detrimento da saúde financeira dos artistas. A morte do streaming, se ocorrer, não será o fim da música, mas o fim de uma ilusão perigosa de que a arte pode ser infinita e gratuita ao mesmo tempo. O futuro da nossa cultura sonora depende da nossa disposição em reconhecer que a beleza tem um custo e que a arte exige cuidado. Ao fechar este vídeo, pergunte-se: qual é o valor real da música na sua vida? Suas escolhas de consumo hoje são o que moldarão o som que ouviremos amanhã. A sinfonia do futuro ainda está sendo escrita, e cada um de nós detém uma parte fundamental da batuta.